Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre esse estudo que saiu na PLOS ONE, saiu no dia 24 de maio de 2022, e é interessante o tema, né? Porque o título é Hungry in the Field, né? A fome na situação do mundo real, né? Então, é um estudo que usa uma técnica, até anotei aqui, que é o nome dessa técnica, né? Que chama Experience Sample Method, que é um método, basicamente, que você tenta obter mais validade ecológica do experimento, porque ele é feito fora do laboratório, ele é feito na situação de vida real, né? Então, daí, o Hungry no campo, né? O estudo do impacto da fome na irritação, na raiva, na irritabilidade e no afeto, tá? Então, o interessante, primeiro que essa palavra aí, né, eu até coloquei nos dicionários online para ver a diferença, né, porque essa palavra, né, que é hangry, é uma mistura de hungry, que é fome, com hunger, né? Então, é uma mistura dessas palavras. Então, e é um tema que ficou popular, né? Pelo menos na língua, ela fala, pelo menos na língua inglesa, né? Ficou popular essa brincadeira aí, porque foi intuitiva para as pessoas aceitar essa ideia de que a fome traz consigo irritação, comportamento negativo, né? Irritabilidade. Só que, basicamente, então, vamos entender rapidinho sobre esse estudo, né? Então, é essa ideia, né? Hungry in the Field, né? Um estudo usando a metodologia de experience sampling, no impacto da fome sobre a raiva, a irritabilidade e o afeto, né? Então, ele até cita que teve os autores começam o trabalho falando de uma atleta de snowboard americana, né, norte-americana, e essa atleta, ela, por exemplo, durante os jogos de inverno que teve na Coreia do Sul, ela escreveu um Twitter dizendo assim, eu ia terminar meu sanduíche de café da manhã, mas não terminei, e agora estou passando por um episódio de hangry, né? Então ele começa a falar que é a mistura das palavras, e basicamente eles falam que, apesar dessa ideia ser muito aceita, dessa potencial relação, praticamente não existem estudos, né? A quantidade de estudos é muito pouca, e muitos dos estudos que tem estão meio enviesados, né? E aí também fala que muitos desses estudos têm, como eu já falei, dei a entender, tem uma baixa validade ecológica, daí eles usarem essa abordagem. Bem, foram 64 pessoas de ambos os sexos, 82% aproximadamente eram mulheres, e eles fizeram isso durante 21 dias. E aí, qual que era a ideia? Esses indivíduos, eles tinham que Isso é uma das coisas que tem no que eles chamam, né, ESM, que é Experience Sample Methodology, né, Method, que eles tinham que, durante os 21 dias, em cinco momentos diferentes do dia, responderem questões em escala, ou responderem questões numa escala visual, sobre se está com fome, não está com fome, sobre afeto, irritabilidade, arousal, né, quando eles estavam em prontidão. Só que eles faziam isso em 5 momentos do dia, mas de forma aleatória, imprevisível. E aí, eu achei interessante, né? Isso acabou gerando essas 64 pessoas, isso aí acabou gerando um impressionante número de 9.142 respostas durante os 21 dias. Quer dizer, eles analisando 9.142 respostas, e o bacana é que eles usaram também metodologias estatísticas para, né, compensar, né, para considerar a questão da importância dos diferença de sexo, idade, IMC, comportamento alimentar e traço natural de irritabilidade, de raiva, né? Então, os dados foram normalizados por isso aí, para ver se realmente a relação subsistia. Então, falou disso aí, né? Então, poucas pesquisas robustas com essa relação. Então, muita identificação disso, tanto na história como para as pessoas. A fome é um estado, pelo menos a gente acredita que está ligado à raiva e à irritabilidade.
Ele fala que, por exemplo, eles citam que em animais é mais comum você ver animais que, à medida que eles ficam mais tempo privados de alimento, eles ficam mais ativos e mais irritados, quando se trata de alimento, né, ou seja, os animais brigam pelo alimento que é oferecido, se eles estão muito tempo sem comer, brigam mais, né. E não se tem muito, um mecanismo ou porquê do que isso acontece. Tem, por exemplo, uma teoria, né, que eles chamam de, ego depression, depressão do ego, vamos dizer assim, que estaria mais ligada à parte da fome, relacionada à hipoglicemia, no sentido que a pessoa com o cérebro, quando sofre hipoglicemia, ele não seria capaz de se autorregular ou de manter um autocontrole, e isso geraria instabilidade que apareceria na forma de irritabilidade e raiva. Mas isso aí eles não avaliaram, eles estavam só comentando com isso, né. Então, os que eu não falei, os participantes eram convidados para responder pesquisas breves em ocasiões múltiplas e aleatórias ao longo de um determinado período de tempo. No caso dos 21 dias, 5 vezes por dia, usando o Experience Sampling Method, né, que é um método ecológico. E o objetivo do estudo foi, no presente estudo, foi usado para examinar a extensão na qual as experiências diárias de fome estão associadas com emoções negativas. Tá, ok? E qual foi a hipótese deles? A hipótese deles foi de que a maior fome estaria associada com a maior irritabilidade, bem como a maior raiva e irritabilidade, bem como a maior ativação e menor prazer, né. Então, e aí, o que que eles encontraram na prática? De fato, né, eles encontraram o seguinte, eles encontraram que a fome realmente, depois mesmo de normalizar os dados, com toda essa questão aí do sexo, idade, IMC, comportamento alimentar, traço inerente já de raiva, que a fome realmente foi associada com maior irritabilidade, maior raiva e menor prazer, né. Interessante que isso aí se mostrou válido não só para aquela fome diária, mas eles avaliaram também, a fome em 3 semanas prévias, né. Então eles repararam também que fazendo perguntas, como estava, as pessoas se sentiram com fome em 3 semanas prévias ao estudo, também houve uma correlação. Ou seja, basicamente a ideia, eu até pensei isso, embora isso não fale nada disso, tá. Imagina essas pessoas aí que passam, seja por dieta, qualquer coisa, passam o dia com fome, não se alimentam jeito, quer dizer, a pessoa passa o dia irritada, passa o dia, com raiva, e o dia tem uma sensação, o que ele chama de prazer mesmo, uma questão hedônica, como é que está se sentindo com o dia, né? O dia fica ruim, não tem prazer nas coisas que faz. Aquela questão do arousal, que é assim, eles perguntavam, quando você está se sentindo mais sleep, quando você está se sentindo mais acordado, mais de prontidão e tal, né? Então, uma questão ligada mais à energia, à prontidão, eles não encontraram uma correlação válida para isso. Então, os dados não foram, vamos dizer assim, úteis para provar a hipótese dele, né. Então, uma outra coisa que eu anotei aqui, quando eles colocam que os dados foram normalizados lá pelo sexo, idade, IMC, toda aquela coisa, eles destacam então que esses tem um lado positivo aí do estudo, que que esse conceito de hangry aí, ele provavelmente ele está presente em diferentes, ele é robusto em diferentes grupos identitários, tá. Então, na verdade eu não quis fazer um vídeo longo sobre isso, né, mas destacar essas coisas, né. Primeiro que, apesar da popularidade dessa ideia de que fome está ligada à raiva e irritabilidade, tem os ditados populares, nunca tome uma decisão com fome, não, não, né? Eu vi aqui, por exemplo, aqui, ó. Me desculpe, né? Pelo que eu disse, eu estava com fome, né? Essas ideias populares de que a fome realmente atrapalha o nosso julgamento, a essa visão, análise das situações. Então, apesar de ter, inclusive, memes como esse na internet, o estudo destaca da quantidade, apesar de tudo, até espantosa, a quantidade limitada de estudos tentaram avaliar seriamente essa questão. Então, eles mesmos dizem que, usando essa metodologia fora do laboratório, que tem uma metodologia, portanto, que foi desenvolvida para ter uma validade ecológica maior, né, conforme eu falei para vocês, que analisava as pessoas durante 21 dias, de forma aleatória, ao longo de pelo menos 5 momentos do dia, avaliando sobre fome, irritabilidade, prazer, comportamento alimentar,
o arousal. Então, foi o primeiro estudo, né? Eles destacam, olha, esse é o primeiro estudo que entra de uma forma mais, assim, rigorosa na análise dessa questão que é tão conhecida, que a gente tem já como da, dado, né? Tem como uma coisa dada, uma verdade dada, uma verdade estabelecida, né? Então, importante isso, né? Porque eu já postei até aqui no canal a ideia de que a fome, independentemente da ingestão de energia, a sensação da fome atrapalha o desempenho físico em exercício. E agora esse trabalho aqui vem batendo martelo aí, sugerindo que uma coisa que é muito popular, todo mundo já ouviu, já brincou com isso, da ideia que a fome atrapalha aí o humor da pessoa, é, mostrando que essa associação parece que sim, que ela é real, que ela existe, né? E então a gente para aí e pensa nas implicações que isso tem para quem prescreve exercício, para quem está fazendo uma dieta hipocalórica, né, para quem orienta uma dieta hipocalórica, para prestar atenção de como vai lidar com isso e o humor do paciente, do cliente, a pessoa que está por si só, sei lá, fazendo alguma coisa dessa, como é que fica o seu humor, né? Então é um trabalho bem interessante sobre uma coisa que a gente tem como dada, mas não é bem provada, tá ok? Então é isso, né? Como é que o pessoal fala aí? Triple C, né? Curte, comente, compartilhe. Deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito, chame alguém para se inscrever e até um próximo vídeo. Um abraço.